Olá, boa noite. São 6h23, entrando ao vivo para conversar com você um tema muito bacana. Para te contar como que eu desenvolvi o meu método de publicação acadêmica. Exatamente. Então, se você quiser saber como é que foi essa trajetória, todo esse processo para chegar até onde estamos hoje, esse aqui é o momento. Então eu vou escrever aqui nos comentários como cheguei. Opa, voltei. Como cheguei no meu método de publicação acadêmica. Esse é o tema de hoje, de agora. Porque hoje, na verdade, já teve um outro encontro, que foi outro tema. Esses encontros, eles fazem parte de um intensivão que eu chamei de Intensivo Volta às Aulas. Hoje é dia 30 de janeiro. As aulas retornam em breve. Os professores já estão no movimento de retorno às aulas. Então, nós já estamos movimentando plano de ensino, ementas, aulas, tudo para esperar realmente vocês chegarem. E as aulas retornarão. Algumas faculdades retornarão já agora segunda-feira. Outras faculdades começarão depois do carnaval, mas independente de quando a sua faculdade recomece, é importante que você já esteja pilhado, no sentido de animado, com uma injeção de ânimo para seguir esse semestre, que as chances desse semestre serem totalmente remoto também são grandes. A maioria das universidades, acredito que todas, vão iniciar com o ensino remoto e pode ser que em algum momento passe para presencial, não sei. Mas algumas outras faculdades, por exemplo, na que eu trabalho, já foi decretado que todo o semestre será remoto. Então, como é que nós podemos aproveitar da melhor maneira possível todo esse processo? Nada melhor do que fazendo além do que nos é pedido na faculdade. O que é fazer além do que é pedido na faculdade? É você buscar outros caminhos que não sejam exclusivamente dentro das disciplinas, que te levem para onde você quer chegar. E que caminhos são esses? São exatamente interações com professores, interações com outros colegas que desejem realizar uma publicação acadêmica. Então, eu vejo que esse é um momento riquíssimo para você iniciar essa sua produção. E eu quero te contar como foi que eu criei, como foi que eu cheguei no método que eu trabalho hoje. E aí, para isso, eu preciso te contar um pouco da minha trajetória, da minha história. Eu entrei na faculdade aos 18 anos, em 2002, e nesse período eu cursei enfermagem e letras. Primeiro ano foi só enfermagem. A partir do segundo ano da enfermagem, eu iniciei a faculdade de letras, porque eu havia concluído o meu curso de inglês e ali eu tive a opção de fazer uma escolha. Escolha essa aqui: ou eu fazia um cursinho de 4 anos no CCAA para me tornar professora de inglês do CCAA, ou
eu me inscrevia numa licenciatura de letras, português e inglês, e estudaria 3 anos e me tornaria professora de português e inglês. Eu não tive muita dificuldade de escolher, então eu escolhi pela licenciatura, porque era realmente um curso reconhecido pelo MEC e me daria possibilidades muito mais amplas de poder atuar tanto na língua portuguesa quanto na língua inglesa. Fato é que eu entrei na faculdade de letras pelo inglês, mas eu sempre lecionei português. Olha como é que a vida é. Veja bem, se eu tivesse escolhido o curso somente de inglês, eu não teria como aproveitar as oportunidades que eu tive na faculdade de lecionar português. Veja aqui como é importante nós sabermos qual escolha nós vamos decidir. Por vezes a vida nos traz algumas possibilidades e nós precisamos ter uma visão um pouco além, um pouco mais ampla, para para poder entender se aquela decisão ela vai nos levar mais longe ou não. Então, é claro que quando você tem alguma decisão assim mais difícil, é interessante que você tenha com quem contar, que você possa dividir a opinião com seu familiar, né, com quem você sabe que te deseja bem. Então, eu escolhi, e aí eu iniciei a faculdade de letras e foram 3 anos, e depois eu tinha mais 3 anos de enfermagem. Então, em 2006, eu concluí as 2 faculdades. Em julho, eu concluí uma, foi a minha graduação, minha colação de grau em uma, dia 12 de julho, e dia 3 de agosto foi a de letras. Foi exatamente assim. Eu fiz 2 TCCs no mesmo semestre. Sim, fiz. Fiz tudo junto, tudo junto. Eu tinha a possibilidade, a oportunidade de somente estudar naquela época. Então, eu realmente aproveitei as oportunidades. E durante a faculdade, eu tive uma opção, uma chance de participar de um projeto de pesquisa, que foi logo no último ano que eu estava na faculdade, que abriu o primeiro projeto de pesquisa da faculdade, no meu curso. E eu me inscrevi e participei, o que foi um divisor de águas para mim. Por quê? A partir desse projeto, eu tive um incentivo de produzir um trabalho acadêmico. Olha que interessante. Então, foi no último ano da minha faculdade que eu publiquei o meu primeiro trabalho. Durante a minha caminhada, eu participava de eventos, eu participava dos congressos, mas eu estudei numa faculdade privada, e na faculdade privada nós tínhamos um estigma ainda muito maior do que nós temos hoje, que é que o aluno de faculdade privada ele não consegue desenvolver muitas coisas. Uma delas é pesquisa. Uma delas é estar nesse ambiente acadêmico. Então, de um modo geral, nós éramos envolvidos como ouvintes e não como protagonistas desse espaço, entende? E isso me incomodava. Me incomodava porque eu pensava no seguinte: por que as outras pessoas podem e eu não? E nós não podemos. Até que eu tive essa oportunidade no projeto de pesquisa, e aí sim nós realizamos a nossa pesquisa e eu pude apresentar o trabalho. E aí foi realmente o divisor de águas. E aí eu me formei. Pronto, me formei agora, formada.
Você tem que andar com as suas próprias pernas. Procurar as pessoas com quem contar que vão te ajudar nesse caminho. E aí eu logo fui chamada pela faculdade para trabalhar e comecei a trabalhar no projeto de extensão lá em Bom Sucesso, numa comunidade. E eu passei muitos anos da minha vida trabalhando em projeto de extensão, o que me deu muita bagagem para publicação acadêmica. Porque ali, no projeto de extensão, é incrível como é que o campo é riquíssimo. Riquíssimo. Riquíssimo de quê? Riquíssimo de informação, riquíssimo de oportunidades de trabalho, riquíssimos de você explorar aquele ambiente, e de um projeto você consegue esmiuçar muitos trabalhos científicos, desde que você dê conta, é claro, e que você tenha alunos envolvidos nesse mesmo projeto, nesse mesmo propósito. Então, e eu tive a felicidade de, eu acho que 1 ano depois que eu já estava na faculdade, eu fui para outros projetos. Eu saí dali daquele projeto da comunidade da Vila Cruzeiro e fui para um projeto em Campo Grande. E lá em Campo Grande, no projeto de extensão, eu tive excelentes alunos e uma excelente coordenadora de projeto. Que eu era a professora que executava os projetos junto com os alunos, mas nós tínhamos uma professora que escrevia o projeto, acompanhava o projeto, que foi a professora Fabiana. Foi a Fabiana Koopmans que me ensinou muito. Sou muito grata. Aprendi demais com a Fabiana. E eu tenho hoje o grande prazer de ter Fabiana ainda, né, nosso corpo docente. E é uma amiga incrível, que eu sempre falo pra ela assim, eu preciso estar junto de você, porque você é uma fonte de inspiração, uma fonte de aprendizagem, sabe? Ela é incrível, pessoa incrível. E aí aprendi muito, tanto com Fabiana, né, a operacionalizar todo o projeto de extensão, a fazer acontecer realmente, porque eu estava ali para fazer acontecer. Assim como eu aprendi muito na prática, aprendi muito com os alunos, aprendi muito com os pacientes, aprendi muito no dia a dia. E a gente só tem a aprender. Sabe, quando a gente se dispõe a estar ali no dia a dia, na vivência, a gente aprende demais. E aí, foram muitos projetos. Eu não sei nem se eu consigo listar de cabeça, porque eu não anotei. Eu não fiz esse levantamento hoje. Todos os projetos que eu já participei, né, que eu já atuei, todos os projetos de extensão, porque foram bastante. E tinha momentos que nós não dávamos conta de tantos dados que nós tínhamos do projeto, mas que nós não conseguíamos transformá-lo em publicação, porque dava realmente um trabalho muito grande, que nós não tínhamos um método muito certinho para seguir, então a gente acabava que ficava muito perdido, porque tudo que eu entendia de metodologia científica era o que eu havia aprendido na faculdade, o que eu havia aprendido no meu TCC, e eu estava recém-formada. Mas nós fizemos, mesmo assim, nós produzimos muito, né? Nós sempre estávamos envolvidos nos congressos. E aí o nosso envolvimento inicial, ele foi realmente nos eventos científicos. Esse foi o ingresso, né? Lembra que eu disse que a minha inquietação era eu ir ao congresso, mas eu
via que o aluno de faculdade privada, ele não tinha esse empoderamento de pertencimento, de falar assim, não, eu tô aqui, eu tenho conhecimento e eu vou compartilhar o meu conhecimento, né? Então, eu queria ter essa barreira muito bem quebrada. Todos os eventos que nós achávamos pertinentes dentro da nossa área, nós nos dedicávamos, colocávamos os nossos resultados no modelo daquele congresso e enviávamos. E ficávamos na ansiedade, aguardando a resposta. E a cada congresso que nós íamos, era uma surpresa para muitos, né? Quando nós apresentávamos os trabalhos e falávamos que era de faculdade particular do Rio de Janeiro, e muitas pessoas ficavam surpresas, porque o comum era alunos de faculdade pública estarem ali naquele espaço. Mas nós fizemos esse movimento da nossa faculdade estar presente nesses espaços. E aí nós estivemos cada vez mais presentes. Tanto que logo nesse início, eu acho que Paula está aqui, nós fomos para congresso, inclusive internacional. Levamos o nosso trabalho para um congresso de extensão universitária lá na Argentina, na cidade chamada de Santa Fé. Nossa, eu me lembro desse congresso, eu que fui no congresso, mas levando o nome de todo mundo, da professora Fabiana, levando o nome dos alunos, e apresentei alguns trabalhos, eu não me lembro quantos eram permitidos naquele congresso. Eu me lembro como se fosse hoje, que eu escolhi o hotel errado. Eu escolhi um hotel que, se eu fosse alérgica, eu morreria naquele hotel. Mas como eu não sou, ok. Mas era um hotel ruim, sabe? Na cidade, era uma cidade pequena. Só que era um hotel que dava para pagar. Porque o hotel melhorzinho da cidade, que era um modelo internacional, era muito caro, era o dobro do preço. Era o dobro do preço. Aí a Paula tá aí, ó, verdade. Foi um hotelzinho chinfrim, com elevador daqueles pantográficos, sabe, que você tem que abrir e fechar. Mas assim, deu certo. Mas era o que a gente podia pagar naquela época. Ok, eu reclamava pra caramba do cheiro do hotel, de tudo. Mas, paciência. E eu conheci pessoas incríveis lá naquele hotel que eu tenho contato até hoje. Naquele congresso que eu tenho contato até hoje. E o evento em si, né, foi também um divisor de águas também para mim, porque foi o primeiro congresso internacional que eu fui, e levando a nossa instituição. Foi incrível, foi incrível. Isso tem 8 anos. Paula tinha me dito que formou há 3,5, isso foi no primeiro período. Tem uns 8 anos esse congresso. E outra coisa que eu me lembro desse congresso foi o retorno para casa. Olha só, quando eu estava no aeroporto voltando para sair de Santa Fé e ir para Buenos Aires, ou já estava em Buenos Aires, eu tinha que pegar um voo de Santa Fé para Buenos Aires e de Buenos Aires para o Rio. Eu não me lembro se acho que eu estava em Santa Fé ainda. Teve um problema, teve uma greve dos funcionários do aeroporto e não ia ter voo. Não ia ter voo, nenhum avião estava saindo. E eu comecei a ficar desesperada. Por quê? Eu tinha o aniversário da minha sobrinha para ir no dia seguinte. E eu não queria perder por nada o aniversário dela. Era aniversário dela, ela hoje tem 16 anos. Então era aniversário dela de 8 anos. Não era nada de um aniversário de 15 anos. Não era.
mas era aniversário da minha sobrinha, que eu não queria perder de jeito nenhum. Eu só sei que eu fiz uma confusão naquele aeroporto. Eu comecei a brigar com segurança, comecei a brigar em espanhol. Eu não falo espanhol não, tá? Mas em uma semana que eu passei lá, eu aprendi espanhol. Do meu jeito, né? Vamos combinar, né? E eu até brigava. Eu brigava com o segurança em espanhol. Foi hilário. No fim das contas, deu certo. Deu certo, mas não deu certo porque eu briguei. Deu certo porque o voo saiu. E eu consegui voltar, chegar em casa a tempo. Então, assim, você também vai... além, é claro, de todo o conhecimento, de tudo que você aprende no local, você também tem uma experiência de vida incrível quando você faz essas viagens. E eu, particularmente, amo viajar para ir a congresso. Porque, de uma certa forma, você está associando, agregando muitas coisas a seu favor. E uma delas é você está aprimorando a sua carreira. Então isso é fantástico. Se você quer, né, seguir essa carreira acadêmica. Você está conhecendo outros lugares. Então o seu capital cultural também ele enriquece. O que é o capital cultural? Nada mais é do que tudo aquilo que você conhece de cultura, de literatura, de música, tudo que você conhece. Isso chama-se capital cultural. E o capital cultural nunca é demais você ampliar, você agregar. Então, você tem esse aprendizado em viagens, mesmo que seja viagens nacionais. Você vai para um outro estado, lá nesse outro estado você tem uma possibilidade de aprendizagem sobre aquela cultura, sobre os costumes, sobre a maneira de falar daquele povo, sobre todos os hábitos daquela população. Né? Você que mora numa cidade grande, por exemplo, nós que moramos no Rio de Janeiro, tem cidades, se você parar para pensar assim, eu já fui a um congresso, por exemplo, em Florianópolis, que eu aproveitei o congresso de Florianópolis e fiz um passeio em Gramado. E aí, quando eu fui a Gramado, eu fiquei espantada, sabe com o quê? A cidade não tem sinal de trânsito. E aí você pensa assim, como é que funciona isso? Funciona. Porque os carros respeitam o pedestre também respeita todo o trânsito. Então existe uma organização também urbanística diferente, que se você não tiver essas experiências, essas oportunidades de vivenciar, você não vai nem saber que elas existem. E você vai ficando o quê? Só no seu mundinho. E o seu mundinho, o que é o seu mundinho? Ele é somente o seu bairro? Ele é somente a sua cidade? Ou você possibilita que esse seu mundo ele se expanda, que ele possa ser ampliado? É claro que você pode pensar assim, não, Eliana, mas eu nunca tive a oportunidade. Ok, mas a partir de agora, o que você pode fazer para mudar isso? Para criar essas oportunidades? Então, pense que uma viagem, por exemplo, para apresentar um trabalho, você tem inúmeros ganhos. Inúmeros. Que são quase que incontáveis. Tá certo? Então, é claro que dentro dessas caminhadas, desses percursos, muito aprendizado eu fui desenvolvendo. E aí eu passei 14, eu acho que uns
eu acho que uns 6 ou 7 anos desses 14 anos que eu leciono foram em projetos de extensão, em aulas práticas, em que eu acompanhava o aluno no hospital. E os outros 7 anos, eu não sei exatamente o ano, já foram em sala de aula, né? Sem esses espaços, sem estar nesse contexto exclusivamente. Mas quando eu fui para a sala de aula, eu também tinha projeto de extensão. Aí eu passei a dividir com a Fabiana. Ela tinha alguns projetos e eu tinha outros. E nós sempre interagíamos sobre os nossos projetos, para que nós estivéssemos sempre agregando e crescendo, sempre. Então, por isso que eu digo, Fabiana é incrível, parceiraça. E aí eu passei a ser, então, a professora, mentora dos projetos. Só que além da mentora, nessa época, eu era também a executora. Então não tinham mais 2 professores para desenvolver o projeto, tinha apenas um. E aí eu tinha disciplinas, aulas em sala e no projeto de extensão. E também os aprendizados, eles continuaram, né? Foram muitos projetos. Teve um projeto que marcou demais, que foi o projeto Pescar. Que lá nós trabalhávamos com adolescentes da Gerdau, da fábrica da Gerdau, lá na Zona Industrial de Santa Cruz. E a Gerdau, ela tinha um plano de apoio à comunidade de iniciação profissional com adolescentes que morassem no entorno. E no início, nós éramos responsáveis pelo módulo da saúde, porque independente do curso de formação que eles desenvolviam, existia o módulo da saúde. E no início nós ficávamos responsáveis só por esse momento. Depois fomos ganhando a confiança da coordenadora, que era bem rígida, era bem carrascona, a coordenadora. Ela é um amor de pessoa, ela era bem carrasca no processo de trabalho. E ali nós fomos ganhando confiança da coordenação e o nosso trabalho foi ampliando. Ampliando como? Nós chegamos a fazer parte do processo seletivo dos adolescentes. Então, os nossos alunos, eles tinham a possibilidade de entrevistar os adolescentes candidatos a entrar no projeto. Olha que incrível! O que isso deu para os nossos alunos de aprendizagem? Como é que eles iam observar o comportamento do candidato? Que tipo de resposta que era esperada desse candidato? Então você imagina que ele, quando estiver do outro lado, ele vai ser muito mais perspicaz nesse momento de entrevista, porque vai saber exatamente do que ele está sendo avaliado, não é? Então, esse projeto, ele tinha entrevista presencial, né? Isso foi há muito tempo. Aí, a Paula, você participou, né, Paula, desse processo de seleção, né? E era entrevista com adolescente. Depois nós tínhamos a dinâmica de grupo. Então também cada aluno ficava responsável por um grupo e observando o comportamento dos adolescentes. E era muito bacana que ao final da entrevista, da dinâmica, nós íamos discutir em grupo como era que quais adolescentes iam ficar no projeto. E o aluno, nosso aluno, né, ele tinha que defender, falar, não, eu gostei muito desse candidato aqui. Por quê? Aí nós perguntávamos por quê. Ah, porque ele demonstrou isso, aquilo outro. Então ele tinha que justificar. E também se ele falar assim, esse daqui vamos excluir.
Por que vamos excluir? Ah, por causa disso, disso, disso. Também tinha que ter justificativa. Então, o nosso aluno, ele teve muito aprendizado nesse projeto, sabe? E aí tinha uma terceira etapa nesse projeto ainda, que era visita domiciliar. Nós íamos até a casa do adolescente, ver aonde ele morava, quais eram as condições de vida dele, porque tinha um perfil a ser seguido. Então, o adolescente tinha que ter uma renda socioeconômica X para poder fazer parte do projeto, e tudo isso era investigado. E também era feita uma entrevista com os pais, com quem tivesse na casa ali, né, daquele adolescente. Então, era feita uma rota, e aí nós íamos para a visita domiciliar. Então, olha que rico. Nós deixamos de ser somente atores do projeto na execução das palestras, das aulas de saúde, para fazer parte da seleção desses alunos. E aí nós participamos da formatura deles. Era assim, um projeto incrível. E interessante que era um projeto que toda vez, era toda semana. Todo dia, sei lá, terça-feira, eu ficava assim, ai, não acredito que eu tenho que ir pra Gerdau, porque é muito longe da minha casa. Eu tinha que pegar o ônibus da empresa, que passava 10 para as 6 da manhã, em um ponto específico mais próximo da minha casa, para eu estar lá às 7h30 da manhã. Então, a gente tinha que estar lá de 7h30 da manhã, era até às 11, de 7h30 às 11. Depois nós almoçávamos lá, nós só saíamos de lá meio-dia. Saíamos de lá depois do almoço, né? Então, era cansativo? Sim, mas era tão prazeroso, que era indescritível. Toda vez que eu acordava para ir pro projeto, eu ia dormindo, mas chegava lá, tinha um gás, uma energia muito boa naquilo tudo ali, sabe? E é claro que desse projeto nós publicamos muitos trabalhos desse projeto, porque nós participamos, se eu não me engano, de umas 5 ou 6 turmas. Então foram 5 ou 6 anos todo trabalhando nesse projeto lá na Gerdau, lá na zona industrial de Santa Cruz, que depois a faculdade acabou não renovando mais o convênio, porque era parceria, né, entre a faculdade e a empresa, e eu não sei se hoje em dia a empresa desenvolve esse projeto lá. Mas esse projeto, se você procurar na internet Projeto Pescar, ele é um projeto de uma ONG, acho que do Rio Grande do Sul. Então, a Gerdau, ela comprou licença para desenvolver esse projeto lá na fábrica, sabe? Porque por ser uma indústria, eles precisavam desenvolver projetos sociais, e para não ter que desenvolver um projeto desde o zero, eles compram licença para poder desenvolver um projeto já pronto, só implementar, tá? Então, se você procurar na internet Projeto Pescar, certamente você vai encontrar esse projeto sendo desenvolvido por diversos cantos desse país. E eu digo para você que é um projeto muito estruturado, muito bonito, e que realmente transforma vidas. Porque transforma a vida de adolescentes que moram numa situação de vulnerabilidade, que não teriam muita perspectiva de melhoria de vida, de iniciação profissional. Muitos desses alunos do projeto
dos adolescentes, eles foram contratados pela própria fábrica. Olha que interessante, né? E então eles observavam os talentos que existiam ali e absorviam alguns deles, né? Isso é incrível. Bom, e aí, né, temos outros projetos também que, nossa, eu sou tão apaixonada pelos projetos que eu poderia aqui contar histórias únicas de cada um. Mas o intuito é mostrar como que todo esse processo me fez chegar até o método que eu desenvolvo hoje de publicação acadêmica, que é um método bem estruturado, bem mais organizado e seguindo um passo a passo, seguindo uma linha editorial, seguindo uma linha de pensamento bem organizada. E aí, com todas essas experiências, né, de 14 anos, eu observei que isso era fundamental. É claro que também depois, passando pelo mestrado, depois que eu fiz mestrado, muitas coisas abriram muito a minha mente. Eu concluí o meu mestrado em 2015, já faz 5 anos. E realmente o mestrado, ele é um divisor de águas também. Eu pude perceber que existe muito mais, muito além daquilo que nós sabemos. Que de fato, quanto mais nós estudamos, mais nós vemos que nada sabemos. Isso é um fato. Isso é um fato que não tem como dizer que não. Porque quanto mais você busca, mais você vai se aprimorar. E aí, o que tem de diferente, né? O que tem de organizado nesse método? Ele é um método que eu começo entendendo definindo o tema do aluno. Então, dentro da definição desse tema, o que levou esse aluno a pensar naquele assunto, o que fez com que ele buscasse aquele ponto de vista, o que fez com que ele tivesse aquela inquietação de é isso que eu quero pesquisar. Porque nós só pesquisamos alguma coisa que nos chame atenção, que realmente faça com que a gente entre em movimento. Caso contrário, eu vou ficar na minha comodidade. Tá muito cômodo para mim, tá muito melhor. Por que eu vou buscar trabalho se aquilo não me incomoda? Então, primeiro a gente encontra essa motivação, esse ponto de inquietação, para depois a gente poder construir a questão norteadora, que é a sua pergunta de pesquisa, criar os seus objetivos. E a partir dali, nós vamos dar seguimento ao trabalho. No segundo momento... Peraí, o telefone tocando. Só um minutinho. Telefone tocando, né, gente? Telefone da minha mãe. Sei nem diminuir. Sei não. Minha tia ligando. No segundo momento, nós construímos a introdução. A introdução, ela é feita a partir, né, de um pensamento de como é que você vai apresentar ao seu leitor o contexto inicial do seu tema. O que seria isso? É você apresentar um panorama do assunto e trazer dentro desse panorama dados estatísticos, uma primeira abordagem, primeira apresentação desse tema. É você contextualizar o tema do seu leitor. É você justificar por que esse trabalho está sendo feito com bases em dados. É você
justificar qual é a sua justificativa pessoal para desenvolvimento e execução do trabalho. Por que você escolheu trabalhar sobre aquilo e qual é a relevância? Qual é a relevância para a pesquisa? Qual é a relevância social? E qual é a relevância para a academia? O que é a relevância? É a importância. Por que ele é importante para a sociedade? Por que ele é importante para a academia, para a área acadêmica, e por que ele é importante para a área social da pesquisa? Então, essas três áreas ali, isso tudo, na verdade, ele incorpora na introdução. Na sequência, nós escrevemos o referencial teórico, que nada mais é do que você justificar, embasar teoricamente todos os autores que já falaram sobre aquele assunto, sobre aquele contexto. Por quê? Quando a gente está buscando, quando nós estamos escrevendo um artigo, um texto acadêmico, nós precisamos, para ter respaldo técnico, científico, nós precisamos desses autores, desses teóricos que já apresentaram teorias, conceitos sobre os assuntos e resultados já confirmados sobre aquele assunto. É por isso que nós pesquisamos nos livros, pesquisamos nas revistas científicas, nos artigos. E esse respaldo, ele também traz uma credibilidade para a sua pesquisa. Se a sua pesquisa não for referenciada por autores daquela área, a sua pesquisa, ela não tem a validação científica. Ele não vai ser validado. Então, por isso que quando eu digo que a pesquisa acadêmica, ela tem uma forma de conduzir, uma forma de ser escrito, é por aí. Porque você tem algumas questões que são obrigatórias a serem incluídas na pesquisa científica. Tá certo? Depois vem a metodologia. A metodologia, você vai encontrar o melhor tipo de pesquisa para sua abordagem, seja ela uma pesquisa qualitativa, quantitativa, exploratória, descritiva, com uma abordagem que vai ser por meio de uma pesquisa bibliográfica, bibliométrica, pesquisa de revisão integrativa, se vai ser uma pesquisa, um relato de experiência, uma pesquisa de campo. Existem diversas formas, diversas formas, que você vai escolher de acordo com a que melhor responder o seu objetivo. Da mesma maneira, você também vai encontrar uma forma de escrever os resultados, que os resultados, eles vão vir na sequência, né, os resultados de discussão, que nada mais é do que a resposta para a sua pergunta de pesquisa, que é respondendo o seu objetivo. Então vejam que existe uma linearidade em todo esse processo, que o passo seguinte é a conclusão, em que você vai consolidar aqueles dados, e que esses dados, eles vão ser respondidos a partir do objetivo. E é até interessante, eu quando estou lendo, ou orientando, ou lendo um trabalho, e o aluno fez lá a pesquisa e criou o objetivo e tudo mais. E aí, ao final, eu vejo se o trabalho responde ao objetivo. Porque se não responder, de nada adianta o trabalho. Porque o seu objetivo no trabalho é responder o seu objetivo. Olha só que filosofia maravilhosa. O trabalho da sua pesquisa é responder, o objetivo da sua pesquisa é responder o seu objetivo. Olha só, dubialidade, mas é assim mesmo. Por quê? Quando acontece do trabalho não responder, aí nós temos um problema.
problema aqui, nós temos duas possibilidades de solução. Uma delas é o aluno reescrever todo o trabalho para chegar no objetivo que ele escolheu. Ou o segundo dele é ele mudar o objetivo e colocar um objetivo que responda o trabalho que ele fez. E aí me digam qual das duas hipóteses geralmente acontece, e geralmente eu oriento que o aluno faça. Ele reescrever o trabalho todo ou ele reescrever o objetivo. O que vocês acham? O que dá menos trabalho? Menos trabalho é reescrever o objetivo. É claro. O objetivo. Que reescrever todo o trabalho. Por quê? Se ele não conseguiu alcançar aquele objetivo. Então vamos mudar o objetivo. Simples. Mas é simples à medida que você tem uma visão que você percebe que o trabalho não está sendo respondido. Isso é um papel do orientador. É um papel do mentor que está ali te conduzindo naquela pesquisa. Observar esses detalhes que são importantíssimos. Tá certo? E aí, por fim, é que vem o quê? A escolha do título. Aí sim, o aluno vai escolher qual vai ser o título que ele vai colocar no trabalho, qual será o resumo que ele vai escrever e as palavras-chave. Por que isso só no final? Porque o título é um dos pontos mais importantes do seu trabalho. Porque é a partir dele que o seu leitor vai decidir se ele vai ler ou não. Se o seu título estiver diretamente relacionado ao seu tema e for interessante para o leitor aquele tema, ele vai ler o seu trabalho. Agora você imagina a frustração de alguém em ler um título, achar, uau, esse título tem tudo a ver com o que eu preciso, e começa a ler o trabalho e o trabalho não é tão lá o que ele achou que fosse. Olha a frustração dele perder tempo lendo aquele trabalho. Então, só ao final, quando nós já temos consolidado todo o assunto, tudo que foi abordado e pensado e escrito, é que você já tem uma visão maior, uma visão mais ampla sobre o que é o seu tema. E aí sim você escreve o seu título, você escreve o seu resumo e a palavra-chave. E é assim. E assim, com esse método, o que eu fiz? Eu percebi que eu poderia ampliar esse ensinamento para outras pessoas, que não fossem somente meus alunos em sala de aula. Que eu poderia ampliar para outros espaços, outros campos. Alunos de outras faculdades ou pessoas já formadas em outros espaços. Que quando você se forma, você está sozinho. Os seus professores, dificilmente você pode contar com eles quando você sai da faculdade. Então, eu via que as pessoas ficavam também muito órfãos nesses momentos. E aí, por isso, eu criei uma mentoria que tem esse objetivo de conduzir, de auxiliar na condução desses universitários, desses profissionais, na publicação dos seus trabalhos. Para quê? Para eles alcançarem os seus objetivos, para enriquecer o seu currículo a ponto de você conseguir conquistar tudo aquilo que você deseja. Aquilo que você sonhou. O que você sonhou para a sua carreira? O que foi que você sonhou? E que esse sonho, ele se torne realidade. Por quê?
Porque se a partir desse sonho for um pré-requisito que você tenha títulos, que os títulos nada mais são do que tudo aquilo que você desenvolveu dentro na sua carreira, que são os artigos que você publicou, os trabalhos que você apresentou em congresso, capítulo de livro publicado, os eventos que você participou, monitoria, projeto de extensão, projeto de pesquisa, tudo isso faz parte de você enriquecer o seu currículo com títulos. Então, para isso, eu criei essa mentoria, que ela é chamada de Método Zap, que eu dei esse nome, é uma sigla que ele chama From Zero to Publication Academic, que é do zero à publicação acadêmica. E aí eu coloquei assim em inglês e nessa sigla porque eu achei mais bonito Zap do que ZPA, entende? Questão de nomenclatura mesmo. Mas o objetivo é oferecer essa mentoria de 6 semanas. Uma mentoria express, em que você vai publicar o seu trabalho, que você vai produzir o seu trabalho desde o zero até o fim em 6 semanas. Sim, exatamente isso. É exatamente isso. E aonde você tem acesso a essas informações? Lá na bio do meu Instagram tem um link, em que lá nesse link você acessa, tem o workshop que eu fiz na quinta-feira passada, que foi maravilhoso, e que ali eu apresento essa oportunidade de fazer parte do grupo, desse primeiro grupo de 2021, em que eu estarei ali ao seu lado, segurando na sua mão, te ajudando nesse momento a construir a sua carreira científica. Então, se você se interessou, corre ali no perfil do meu Instagram, clica no botão que tem ali e você vai ter acesso ao workshop, e logo ali abaixo tem um botão para você fazer parte desse grupo seleto grupo de pesquisadores que estão cada vez mais buscando o enriquecimento curricular da sua vida, ok? Então, eu te faço esse convite a ir até a bio do meu Instagram e conhecer como é o programa. E o programa nada mais é do que ele é exatamente esse acompanhamento. Mesmo que você não saiba sobre o que escrever, mesmo que você tenha dificuldades com a escrita, mesmo que você não saiba como começar, mesmo que você ache que não tem condições ou capacidade de fazer. E eu vou te mostrar como você vai fazer, ok? Então, veja que tudo isso vem de encontro com a minha trajetória de trabalho, minha trajetória de vida, inclusive. Porque lembra que lá no início eu tinha esse pensamento de que, uau, por que os alunos de faculdade pública conseguem publicar, conseguem ir a um congresso e publicar os seus trabalhos, e o aluno de faculdade particular não consegue? Por quê? E hoje eu venho aqui desmistificar essa questão, que não é só porque o espaço em que você esteja que vai fazer com que você publique ou não, e sim tudo aquilo que você deseja construir na sua carreira. Então, o que você deseja construir na sua carreira? Dentre esse seu interesse, faz parte você ter um crescimento acadêmico? Se sim, você tem que buscar os caminhos, buscar as oportunidades para isso, para fazer acontecer.
E não esperar, e não simplesmente ficar esperando, aguardando tudo cair do céu, porque as coisas não caem do céu. As coisas não caem do céu. É tudo com muito trabalho, é tudo com muita dedicação, mas o retorno também vem. O retorno vem. E Paula tá aqui, ó, e é a prova disso. Paula trabalhou bastante durante a graduação, publicou muito e tá hoje na residência, tá terminando a residência. E ela, você quando entrar, acessar lá e assistir o workshop, você vai ver a fala da Paula. O que ela fala sobre como é que ela entrou, por que ela entrou, qual foi o diferencial que fez com que ela entrasse. Então, faça parte você também desse grupo. Esse é o convite que eu deixo aqui pra você. E talvez mais tarde, hoje, eu ainda entre aqui novamente, porque eu queria ter feito uma pela manhã, uma de tarde e uma de noite, mas pela manhã eu não pude, porque eu fui levar meu filho no médico. Consulta de rotina, né? E eu fiz à tarde, agora à noite. Talvez, se der, eu faça uma mais de noitinha ainda, porque amanhã vai ter 3, segunda mais 3 e terça mais 3 na pauleira, viu, Paula? Grande beijo e beijos para todos vocês que estão aqui. Grande beijo e nos vemos no próximo. E vai até lá o link da minha bio para conhecer essa oportunidade. Beleza? Beijo.